Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 3, e faremos a leitura do verso 7 até o verso 19. Marcos, capítulo 3, do verso 7 ao verso 19, e hoje nós falaremos sobre a escolha dos 12 apóstolos feita por Cristo. Marcos 3, de 7 a 19, diz assim a palavra de Deus. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis que os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Irmãos, essa porção do Evangelho de Marcos, que também está presente tanto em Mateus quanto em Lucas, está falando aqui desse momento tão importante que é a escolha dos 12 discípulos, ou seja, discípulos que se tornariam apóstolos. E é interessante porque tanto Marcos e os demais evangelistas fazem isso também. Ele vai trazer o contexto dessa escolha com o crescimento, vamos dizer assim, da fama de Cristo quanto ao seu ministério. Marcos, ele nos mostra claramente que uma grande multidão o seguia, e essa multidão vinha de muitos lugares. Ele inclusive vai aqui estabelecer uma lista dos lugares de onde vinham essas pessoas. Então ele fala da Galiléia, ele fala da Judéia, de Jerusalém, Idumeia, Jordão, Tiro, Sidom. Ele dizia que uma grande multidão, então, vinha para Cristo. Então, de fato, o Senhor Jesus, ele já estava famoso em toda aquela região da Palestina. E é claro que com o aumento da população, nós temos também um aumento da demanda. Então, o ministério de Cristo começou a se tornar um ministério do ponto de vista humano muito pesado, porque ele tinha uma grande multidão, tanto que Cristo, ele se mostra precavido. E percebam que ele diz aos seus discípulos: olha, vocês me deixem um barquinho aí à minha disposição, porque se a turma começar a me comprimir e vir em minha direção, eu salto para o barquinho, me afasto um pouco, e assim a minha integridade física ela é mantida. Então, Cristo estava preocupado, inclusive, consigo mesmo, exigindo que os seus discípulos criassem estratégias para que ele não sofresse algum dano, sobretudo dano físico. E é interessante porque a impressão que nós temos é que as pessoas elas passaram a descobrir que bastava apenas tocar em Cristo. Elas não precisavam pedir, rogar, mas apenas tocar em Cristo. E quando elas tocavam em Cristo, elas eram curadas ou libertadas dos demônios. Então isso trouxe uma grande surpresa e uma grande admiração. Eles diziam: esse homem, ele é um homem de Deus,
e ele é tão de Deus que basta tocá-lo para que sejamos curados. E como nós vimos em outras partes do próprio Evangelho de Marcos, eles diziam, olha, nós não vimos estas coisas nunca acontecerem. Então isso fez com que a fama do Senhor crescesse muito. E é interessante que Marcos também, ele dá uma ênfase aqui muito importante, porque como os irmãos sabem, Marcos tem a preocupação de mostrar que Cristo é Deus, que Cristo é Javé, que Cristo é o Todo-Poderoso. Ele diz então que os próprios demônios, eles simplesmente diante dele, eles se prostravam, os demônios colocavam o rosto em terra e eles diziam, tu és o Filho de Deus, tu és de fato o Deus encarnado, tu és o Senhor. Então, todas estas coisas, elas maravilhavam as pessoas, e uma grande multidão, porque naquela época as pessoas comunicavam umas às outras, e começou a se dizer da presença de um mestre, de um rabi, lá da Galileia, onde Deus estava de fato fazendo coisas admiráveis e maravilhosas, e isso então fez com que a multidão crescesse muito. E é claro que, diante disto, o Senhor Jesus ele teve que tomar algumas providências. Isso mostra, obviamente, o fato de que Cristo ele é prudente na sua atuação. Como homem que era, porque além de ser Deus, ele também era homem, 100% um ser humano, um homem, ele também tomou algumas precauções. E é interessante que uma das primeiras precauções que ele toma é uma séria advertência. E é interessante, irmãos, porque quando Cristo, ele fala sobre esse assunto, Marcos mostra claramente que não é um pedido, não é uma sugestão, mas como o próprio evangelista coloca aqui, era uma advertência severa, e diz então que Jesus os advertia severamente que o não expusessem à publicidade. E é interessante perceber, porque o Senhor Jesus, ele não queria ser popular, ele não queria ser aclamado, ele não queria ser bajulado, ele não queria ser colocado pela multidão como alguém extremamente especial, no sentido de demonstrar o seu ministério. E é claro que o cuidado do Senhor Jesus, por que Jesus pedia isso? Aliás, pedia não, por que ele ordenava? Ele ordenava isso de forma contundente, ele dizia, não falem nada. É porque é claro que nós vamos encontrar aí o Senhor Jesus cumprindo uma profecia acerca dele, que está lá em Isaías. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 42, versos de 1 a 4, nós encontramos claramente o profeta dizendo que o Messias, ele seria, acima de tudo, discreto. O próprio Mateus, o evangelista, no capítulo 12, do verso 15 ao verso 21, ele vai falar sobre isso. Mateus diz assim, no capítulo 12, de 15 a 21, mas Jesus, sabendo disso, é o mesmo contexto, é mesma situação, afastou-se dali, muitos o seguiam e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, não contenderá, e aí vejam só aqui, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Irmãos, o que nós encontramos aqui com essa advertência do Senhor Jesus, uma advertência severa, ele então não estava simplesmente dizendo, olha, se possível não fale de mim, mas ele dizia com autoridade, vocês estão proibidos de divulgar isto que vocês estão vendo. E nesse sentido, Cristo então cumpre as Escrituras,
e ele demonstra com isso a sua humildade, a sua submissão à palavra e o seu desejo de engrandecer o nome de Deus Pai. Irmãos, quando nós olhamos para a atitude do Senhor Jesus, no desejo de obedecer a palavra, no desejo de manter discrição, como nós estamos longe disto? Como nós estamos diante de um tipo de evangelho, onde os pastores, eles colocam a sua foto em todos os outdoors existentes da cidade. Nós estamos diante de pastores que vão para a televisão para se tornarem famosos, para se tornarem populares, para se tornarem celebridades. Muitos crentes mesmo dentro das igrejas, eles também buscam isto. Eles buscam a celebridade, eles buscam o reconhecimento, eles querem de alguma forma ser bajulados pela igreja, ou pelo concílio, ou por qualquer instância da igreja do Senhor. E como isso é pecado, irmãos? Nós percebemos que esse pecado é um pecado que estava no coração, por exemplo, dos fariseus. Os fariseus, eles faziam questão de orar nas esquinas e nas praças, levantando as suas mãos, falando alto, orando, para que as pessoas vissem. E sabe, quando alguém faz isto, quando alguém tenta ser popular, quando alguém utiliza os meios para aparecer, quando essa pessoa ela quer de alguma forma se tornar uma celebridade, quando pastores e líderes eles querem ser reconhecidos dessa forma, eles estão fazendo isto não para Deus, eles estão fazendo isso para os homens. É por isso que, lembrando uma palavra do Senhor Jesus, ele diz assim, olha, os escribas e fariseus, quando eles vão orar, eles vão para as praças, eles falam alto, eles querem ser vistos pelos homens, eles querem ser bajulados. Sabe o que Jesus diz assim, eles já receberam a recompensa deles. Por que eles receberam a recompensa dele? Porque é exatamente o que eles querem. Eles querem é que as pessoas vejam a eles e bajulem e falem, nossa, mas que pastor, que pregador, que líder. Então eles já receberam, não é isso que ele está buscando? Então ele já recebeu. É por isso que Jesus fala com relação à oração, ele diz, agora quando você for orar, vá por um lugar secreto. Ali, se coloque diante do Senhor, secretamente, onde só você e Deus estão percebendo, e aí a recompensa será do Senhor. Irmãos, como nós carecemos disto, como a igreja evangélica no Brasil tem promovido grandes líderes, tem promovido grandes nomes, figurões do evangelho, pessoas que têm não apenas se tornado famosos por causa da sua pregação, mas também por causa da sua riqueza, por causa da denominação que ele inventou e ele criou. Irmãos, isso em nada se parece com Cristo. Em absolutamente nada. É por isso que o apóstolo Paulo diz que Cristo, ele se esvaziou da sua glória. Aí nós podemos entender o significado. Ali não está dizendo que Cristo se esvaziou da sua divindade, isso seria uma heresia, não. Mas Cristo se esvaziou da sua glória e ele veio para este mundo para ter uma vida discreta, para ter uma vida humilde, para ter uma vida onde as pessoas olhavam e até o desprezavam. Mas ele, no seu coração, realizava a vontade de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para essa atitude, e eu tomo muito esse texto para a minha vida, porque eu sou pastor, Deus me constituiu como um líder sobre a igreja, como isso para mim é importante, porque se eu, Alfredo, quero me parecer mais e mais com Cristo, então eu tenho que ser menos e menos, e lutar mais e mais contra qualquer tipo de fama, qualquer tipo de admiração. Porque se o próprio Cristo, sendo Deus, ele advertia para cumprir as Escrituras e ao mesmo tempo para nos ensinar humildade, nos ensinar serenidade. Se ele mesmo fez isto, quem somos nós? Porque se uma igreja cresce em número,
Ou é porque o pastor está fazendo a vontade dos pecadores, ou porque Deus está enchendo essa igreja. Se um pastor, ele expõe fielmente as Escrituras, ele é um mestre, e ele tem essa capacidade, das duas uma, ou ele blefa, ou então ele está sendo utilizado pelo poder do Espírito Santo para convencer os pecadores daquilo que está sendo pregado. Porque a gente não tem essa sensação, né? Eita, parece que o pastor está pregando para mim. Não, o pastor não está pregando para ninguém. É o Espírito Santo que está agindo no seu coração. Não é o pastor. É por isso que eu não posso dizer assim, quem é que vai pregar hoje à noite? Ah, é fulano, é Alfredo. Ah, então não vou não. Como assim? Se não é muito importante quem está aqui no púlpito. O importante é que Cristo está presente com o seu Espírito Santo. Então não importa quem vai pregar, se ele for um homem fiel à palavra, fiel às Escrituras, o Senhor está presente. A pessoa mais importante, aquele que viemos adorar e viemos celebrar e ouvir a voz, ele está presente. Mas nós somos assim, né? Nós gostamos de criar ídolos, criar super-heróis, criar pessoas que nos fascinam por qualquer qualidade que ele tenha. Ah, irmãos, é Cristo. É somente Cristo. O resto é um bando de pecadores que vivem debaixo da graça dele. Quando você olha para todos os pastores, todos os presbíteros, líderes de igreja, o que são eles? São pecadores alcançados pela graça de Deus. Por isso desconfie quando você ouve alguém bajulando muito a Paulo, bajulando muito a Davi, bajulando muito a José do Egito, bajulando as pessoas da igreja, sem demonstrar que sobre ele está a soberania e a graça do Todo-Poderoso. Desconfie de pregadores que bajulam pessoas, ou a eles mesmos, ou a outras pessoas. Desconfie, porque quem deve de fato ser glorificado é o nosso Deus na pessoa de Cristo Jesus. Então é por isso que Cristo fala, ele trazia não um pedido, não uma sugestão, mas uma séria advertência: não me exponham à publicidade. É por isso que, se nós quisermos de alguma forma atrair pecadores para estarem aqui, não diga: ah, o meu culto é muito bom, ah, o meu pastor prega bem, ah, porque a estrutura da igreja. Não faça isto. Não faça isto. Porque essas pessoas virão não para seguir a Cristo, mas para seguir o que a igreja oferece como um menu, como um cardápio de restaurante. Mas diga assim: venha conosco. Nós somos um bando de pecadores que vive debaixo da graça do Senhor e nós buscamos cultuar a Cristo e a ouvir a sua voz, independente de quem está lá no púlpito, independente do nosso pastor, dos presbíteros, de outros pastores, nós celebramos a Cristo. Cristo é quem deve ser exaltado. Por isso, como eu disse, irmãos, bem ao contrário dos escribas e fariseus que buscavam a todo custo ser famosos. Como nós temos essa doença, não é, irmãos? Temos essa doença de sermos bajulados, reconhecidos, quer na esfera profissional, quer no ministério. Nós temos essa necessidade, essa carência. Ah, porque as pessoas precisam reconhecer. Ah, porque as pessoas precisam estipular sobre o meu trabalho, o meu ministério tem que ser reconhecido. Essa igreja não me reconhece. Sabe, quando um pastor ele diz assim: ah, a igreja não reconhece muito o que eu faço. Que beleza! Se ela faz isto, porque olha para Cristo, excelente, excelente. Porque Alfredo, Gessé, Heleno, Jean, os presbíteros, todos vão morrer.
Vai existir um dia que o pastor Alfredo não estará mais aqui. Ué, cadê o pastor Alfredo? Não, se foi, Deus o levou. Cadê o pastor Jessé? Deus o levou. Cadê o pastor Heleno? Deus o levou. Cadê o presbítero fulano e tal? Deus o levou. Mas a igreja continua. O pastor supremo continua à frente do seu rebanho. Foi embora. E já cumpriu o papel dele. Deus, por sua graça, concedeu o seu ministério e ele se foi. É por isso que é tão doloroso, é tão doente quando as pessoas ficam indignadas, ficam bravas, ficam porque não é reconhecido, pastores com o coração amargurado, pastores doentes, líderes doentes, porque as ovelhas não reconhecem. Isso elas vão prestar contas diante do Senhor. E isso tem, de fato, adoecido muitos líderes, como também tem atingido os membros das igrejas, porque querem, ou na sua área profissional, ou no seu trabalho na igreja, ser reconhecido. Não, está aqui, irmãos. Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Se alguém colocasse a foto de Jesus num outdoor, primeiro que ele rasgaria com toda a sua raiva e indignação. Isso. E diria, não façam isso, não façam publicidade destas coisas, é o nome do Senhor que deve ser exaltado. Então isso é uma palavra que vem para pastores, é uma palavra que vem para líderes, é uma palavra que vem também para os crentes. Sejamos discretos, sejamos humildes, reconheçamos que tudo o que fazemos e temos é graça de Deus. Se um pastor está à frente de uma igreja e a igreja vai bem, é graça de Deus. Se o pastor está à frente de uma igreja e a igreja vai mal, é culpa do pastor. Tem que falar, pastor, orar mais, buscar mais ao Senhor, buscar mais as Escrituras. Não bajule, irmãos, não bajule os líderes desta igreja. Não veja neles é fulano que vai pregar, que beleza. Não faça isto. Olhe para Cristo, olhe para o Senhor. Como Cristo fez quando esteve aqui na terra, olhando para o Pai, exaltando o nome do Pai. Se Cristo, que era Deus, fez assim, quem somos nós para fazer o contrário? Devemos seguir os passos do Senhor e ser humilde naquilo que realizamos. Porque é bem difícil, principalmente para o líder. O líder, ele tem essa tendência pecaminosa de buscar o reconhecimento das pessoas. Não, que reconheçamos a Cristo. Porque a coisa mais triste que existe na igreja é a ovelha que segue sua liderança, que se preocupa com será que o pastor Alfredo vai gostar disto? Será que o pastor Alfredo não vai gostar disto? Será que o pastor Jessé não vai ficar chateado se fizermos isso? Irmãos, isso é a coisa mais triste que existe. Não, devemos olhar para Cristo e devemos buscar a sua glória com alegria e com amor. Por isso, irmãos, nesse contexto nós encontramos o Senhor acuado e pressionado pelo seu ministério, pelo seu trabalho, a ponto mesmo dele dizer assim, olha, qualquer coisa, bote um barquinho, eu não quero ser espremido pela multidão. E aí o Senhor, então, nesse contexto, eu acho interessante isso, que é nesse contexto que ele vai escolher os seus 12 discípulos, aqueles mais próximos a si. E é por isso que a partir do verso 13, começa dizendo que ele subiu ao monte e depois então chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. E é interessante, irmãos, porque esse monte aqui, possivelmente é o monte do sermão. Não temos o sermão do monte? Possivelmente esse era o monte, porque o sermão do monte ele acontece mais ou menos nesse contexto aqui. E a palavra do Senhor diz então que ele sobe a esse monte, e ele vai então, como dizem outros evangelistas, e por exemplo, Lucas capítulo 6, verso 12, quando trata do mesmo evento, diz que o Senhor subiu ao monte e passou a noite toda em oração. Aí nós fazemos aquela pergunta bem teológica, mas se Cristo era Deus,
Por que ele precisava passar uma noite toda em oração? Sabe, irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o fato de Cristo ter passado a noite em oração, Marcos enfatiza aqui o fato de que ele era uma pessoa, enfatiza a humanidade de Cristo. Cristo era 100% Deus, mas ele também é 100% homem, e como homem, então, ele demonstra a sua atitude, o seu desejo de estar aos pés do Senhor. Porque o que significa oração? Para alguns, oração é para se aparecer. Eles usam a oração para dizer, eu sou um homem de oração, eu oro 4 horas por dia, eu passo a noite em oração. Então eles usam a oração como um mecanismo de se aparecer. Outros olham a oração como uma barganha. Então eu uso a oração, eu uso a minha fé, como eu vi essa semana, passando rapidamente os canais, e eu vi um líder falar assim, olha, você tem que usar a sua fé de forma inteligente, você não pode ser burro na utilização da sua fé, então você tem que usar isso na sua oração, e Deus vai responder a todos os seus anseios, a casa que você quer, o emprego, etc, etc, etc. Então, as pessoas utilizam a oração como uma forma de barganha com o Senhor, mas não é isso. Oração não é isso. Irmãos, oração é comunhão. Orar é estar em comunhão com o Senhor. É simplesmente dizer, todas as coisas param na vida para que eu esteja aos pés do meu Senhor. E vejam que o contexto da oração de Cristo não é uma oração pública, mas é uma oração reservada, é uma oração em que ele está sozinho diante do Senhor. Por isso que a oração, ela demonstra o meu desejo de ter comunhão com o meu Senhor. Você já viu aquele tipo de casal que não conversa em casa? Já viu aquele casal que passam um pelo outro totalmente mudo? E aí depois, por causa disso, é necessário que haja uma DR, né? Discutir a relação. Porque nós temos necessidade de ter comunhão uns com os outros. E nós precisamos demonstrar o nosso desejo em ter comunhão com o Senhor. Por isso a oração, ela aponta, é isto, irmão, oração não é barganha. Oração, tem muito crente que só ora quando um filho está na UTI, só ora quando o marido está traindo e está indo embora, só ora quando perde o emprego, só ora quando descobre uma doença que vai matá-lo ali depois de alguns meses. Não, oração não é prioritariamente para isto. Oração é para eu demonstrar o meu desejo de comunhão com o meu Senhor. E ao mesmo tempo, a oração demonstra a minha submissão para com Deus. Foi isto que Cristo nos ensinou. Ele mostra que estava em comunhão com o Pai e ao mesmo tempo, como homem, ele também estava submisso ao Senhor. E é interessante que para nós entendermos por que Cristo se submete ao Pai, porque volta a pergunta, mas ele não é Deus? Ele não é o Javé do Velho Testamento? É verdade. Não foi Cristo que Isaías contemplou num alto e sublime trono? É verdade. Isaías viu a Cristo, e não sou eu quem está dizendo, mas é João no seu evangelho fala sobre isto. Então por que Cristo então tem essa atitude? A comunhão, tudo bem, podemos entender, porque ele está em comunhão com o Pai, mas também a submissão ao Senhor. Irmãos, por isso nós precisamos entender um aspecto da doutrina do Evangelho que é tão importante, a doutrina que fala da subordinação funcional na Trindade. Nós sabemos que há um só Deus e há 3 pessoas que são iguais em divindade, mas existe ali uma funcionalidade que faz com que o Filho se submeta ao Pai e que o Espírito Santo se submeta ao Pai e ao Filho. É por isso que eu gosto muito da Confissão de Fé, no capítulo 2, no item 3, quando ele diz assim: na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância,
poder e eternidade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então é por isso que chama Pai, porque ele não é de ninguém, ele não foi gerado por ninguém. Quando olhamos para a pessoa do Filho, encontramos nele pela eternidade, sendo gerado pelo Pai. E quando olhamos para o Espírito Santo, nós encontramos nele, na eternidade, a procedência do Pai e do Filho, porque o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho, e o Filho se submete, é eternamente gerado pelo Pai. É por isso que no nosso Catecismo Maior, nas perguntas 9, 10 e 11, nós encontramos, na pergunta 9 diz assim: quantas pessoas há na divindade? A resposta é: há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas 3 pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Na pergunta 10 diz: quais são as propriedades pessoais das 3 pessoas da Trindade? A resposta é: o Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde a eternidade. E a pergunta 11 diz: de onde se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus igual ao Pai? A resposta diz: as Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, obras e culto que só a Deus pertencem, são o reconhecimento dos seus atributos. Então, como é que nós podemos entender isso? É muito simples. Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na sua essência, são divinos, são iguais em divindade, em poder e glória. Assim como homem e mulher, enquanto essência de humanidade, homem e mulher são iguais, são seres humanos, são criados pelo Senhor. Não há diferença criacional de Deus no homem e da mulher, fazendo com que a mulher seja menor que o homem, ou o homem menor que a mulher. Ambos são iguais, e em Cristo, na redenção, isso continua, porque não há homem nem mulher, em Cristo Jesus, ambos são iguais. Mas quando nós olhamos para a função de cada uma das pessoas da Trindade, função, aí o Espírito Santo se submete ao Filho e o Filho se submete ao Pai. Assim como as mulheres devem se submeter aos homens. Não é diferença na essência, é diferença na função. É a mesma coisa como um patrão. Você tem o patrão, e você tem o gerente, e você tem o empregado. Como seres humanos eles são diferentes? Não. Porque a pele é cor-de-rosa, a outra pele é vermelha, a outra pele é verde, seja que cor for o cabelo. Então existe aqui uma diferença assim na essência humana. Não, todos são iguais. Não há diferença nenhuma. Mas na empresa, em termos de função, você tem um que manda no outro e o outro se submete àquele um. É assim que nós entendemos o mistério das duas naturezas do nosso Redentor. Ele, como filho, ele se submete ao Pai, não porque seja inferior ao Pai, mas porque essa é a função dele. E como homem, ele nos ensina que devemos ter comunhão e devemos nos colocar submissos diante do Senhor. E aí as Escrituras nos dizem que nesse contexto desta noite de oração, que é omitido por Marcos, mas é trazido por Lucas, nós encontramos então agora ele chamando todos os seus discípulos. Então você imagina, bem cedinho, os discípulos meio distantes ali, alguns dizendo: olha, deixa ele quieto, ele quer orar, deixa ele tranquilo. E aí de manhã, não sei, talvez Jesus tenha batido palma, ou tenha pedido para alguém tocar um chofar, eu não sei. E aí ele chama todos os seus discípulos, e aí ficam todos os seus discípulos diante dele. E aí destes discípulos, todos, ele escolhe 12 para estarem com ele.
Nós temos muitas perguntas diante desta atitude do Senhor. Em primeira instância, nós podemos perceber que estes 12, eles eram bem mais achegados a Ele, se tornaram mais achegados a Ele, e estes 12 eram representantes diretos de Cristo, inclusive tendo sobre si o mesmo poder e a mesma autoridade de Cristo. Quando nós olhamos para Marcos, ele diz aqui no verso 14, então designou 12 para estarem com ele, então mais próximos, e para os enviar a pregar. A ênfase de Marcos é a pregação, então são pregoeiros de Cristo, eles têm a mesma autoridade na pregação que Cristo tem. E vejam só o verso 15, e a exercer autoridade de expelir demônios. Então nisto ele escolheu os 12. É por isso que nós encontramos a palavra apóstolo. Pela primeira vez aparece, tanto em Marcos, como nos outros evangelhos, a expressão apóstolo. Apóstolo significa alguém que é enviado, é alguém que me representa, é alguém que tem uma procuração assinada por mim, é alguém que tem a mesma autoridade que eu tenho. Eu pego uma procuração e digo fulano de tal, identifico essa pessoa e digo ele tem plenos poderes para agir nesta e nesta e nesta área. Ele sou eu aí, eu não estou presente, mas ele é a minha presença e eu assino. Foi isso que Cristo fez. Cristo, ele começa agora a separar 12 homens que seriam seus representantes com autoridade para pregar, para curar e para exorcizar os espíritos malignos. Foi isso que Cristo fez. Onde estes homens estavam, ali estava Cristo. Cristo estava ali. Agora a pergunta que nós deveríamos fazer é, e por que 12? E por que homens? Por que Deus não escolheu mulheres? Havia muitas ali presentes. Por que só homens? E por que somente 12? Por que ele não escolheu 14? Por que não escolheu 20? Por que não escolheu 9? Por que 12? Qual é o significado de 12 apóstolos? Sabe, irmãos, nós vamos encontrar a resposta para isso lá em Apocalipse, no capítulo 21, dos versos 9 a 14. E agora nós começamos a perceber a natureza do ministério apostólico, o que significa ser um apóstolo de Cristo, quais são as prerrogativas e as qualidades que estes homens adquirem por serem colocados como apóstolos do Senhor. Lá em Apocalipse, capítulo 21, do verso 9 ao verso 14, diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, ou seja, a igreja, vai mostrar a igreja. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Então, essa Jerusalém nova, essa santa cidade que desce na visão de João, representava a igreja. E que igreja é esta? Como nós podemos identificar o tipo de igreja que João está vendo? E ele diz assim, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, tinha grande e alta muralha. Agora preste bem atenção. E ela tinha 12 portas. A porta é para entrar. A porta é a forma de você fazer com que alguém entre naquele lugar. Então ela tinha 12 portas. E junto às 12 portas, 12 anjos. E sobre elas, nomes inscritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de
Israel. Então nós vamos perceber a imagem que ele vê, é a cidade santa que representa a igreja, e agora essa igreja é a igreja do Velho Testamento. É a igreja que está no Velho Testamento, representado por portas, e em cada porta tinha o nome de Ruben, Simão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zabulon, Benjamim, Efraim e Manassés. São os 12 patriarcas. Está lá esse nome. Mas é interessante porque o texto continua. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade, ela não tinha apenas 12 portas. A igreja não tem apenas 12 portas de acesso, mas ela também tinha 12 fundamentos, 12 alicerces, 12 raízes, aquilo que sustenta a igreja, e estavam sobre este os nomes de quem? Dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os patriarcas são as portas de entrada, mas os apóstolos são o fundamento. E há uma expressão do próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 19, verso 28, quando mostra um comparativo entre apóstolo e patriarca. Vejam o que o Senhor Jesus diz em Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Estes são os apóstolos. Portanto, nós percebemos que os apóstolos, eles estão em pé de igualdade com os patriarcas e recebem uma posição que ultrapassa estes patriarcas do Velho Testamento, porque são eles que irão julgar as 12 tribos de Israel, a igreja do Senhor. Por isso são 12, não 13, não 14, mas 12. É por isso que Judas Iscariotes, quando ele se enforca, porque ele não era convertido, ele não era do Senhor, quando ele morre, ele imediatamente é substituído por Matias. E por que isso é feito? Lá em Atos, no capítulo 1, de 15 a 26, por que os apóstolos se reúnem, há uma vaga e precisamos preencher? Porque são 12. E eles deveriam fazer isso antes do Pentecostes, antes da descida do Espírito Santo. Antes da descida do Espírito Santo, eles tinham que ter 12 apóstolos. Por isto, o número dos apóstolos é 12. Não é 13, não é 14, não é 20, não é 1000. São 12. Porque são 12 tronos. Não há mais que 12 tronos para eles sentarem junto com Cristo para julgar as 12 tribos de Israel. Porque eram 12 patriarcas, são 12 apóstolos. E você percebe aí a maneira como essa igreja do Velho Testamento agora assume as características desta igreja da nova aliança. O número é fechado, irmãos. Não há lugar para mais. É por isso que quando os apóstolos morriam, Tiago, ele foi o primeiro apóstolo a morrer, ele foi sacrificado, ele foi martirizado, melhor dizendo, e quando ele morreu, os apóstolos se juntaram: eita, morreu um apóstolo, vamos juntar aqui. Não, quando todos morreram, acabou. Os 12 apóstolos morreram, não há mais que eleger novos apóstolos. Você não vai ver isso em lugar nenhum das Escrituras. E aí vem aquela pergunta: mas e Paulo? Paulo também não era um apóstolo? Ele não é o 13º? Existem até alguns estudiosos que são importantes, como por exemplo, existe George Salas, que tem uma tese muito famosa,
George Sayles vai dizer, ele é um bispo, ele vai dizer que, na verdade, Pedro errou. Não era Matias, ele se precipitou lá, e aí ele escolheu de qualquer jeito, mas o 12º apóstolo é Paulo. Então ele mantém o número 12, porque está aqui, mas ele vai dizer que Paulo é de fato o 12º apóstolo. Sabe, irmãos, essa tese é uma tese que não se sustenta. Não se sustenta. Porque o próprio Paulo, lá em 1 Coríntios 15, de 5 a 11, ele diz claramente que são 12. Ele diz assim, o Senhor foi visto por Cefas e depois pelos 12. E ele repete 3 vezes a expressão os 12. Ele reconhece que são 12 apóstolos. É por isso que ele, que era apóstolo de Cristo, ele diz, eu sou nascido fora de tempo. Eu sou o apóstolo dos gentios. Deus me chamou soberanamente para este ministério. É por isso, irmãos, que quando nós estivermos lá no céu e virmos Cristo com 6 tronos de cada lado, ali sentados os apóstolos, nós não veremos a Paulo. Nós veremos a Matias. Porque Paulo foi chamado para um ministério específico, e ele mesmo diz isso, ele diz assim, eu sou o menor dos apóstolos, e aí ele continua dizendo, e nem mereço ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Por isto, quem assume o lugar de Judas é Matias. E embora ele não seja famoso como Paulo, porque Paulo é alguém que vai escrever cartas inspirado pelo Senhor, e ele de fato era um apóstolo, mas ele não pertencia aos 12, embora ele tenha sido comissionado pelo próprio Cristo. E é por isso que nós encontramos aqui Cristo diante dos seus discípulos, e todos os seus discípulos, ele chama então 12. E as Escrituras dizem que o Senhor chamou pela sua própria vontade. Ele os chamou por sua soberania. A palavra de Deus diz, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E vieram para junto dele. Isso mostra a soberania de Cristo na escolha dos seus apóstolos. E sabe, irmãos, as pessoas que Cristo escolhe eram pessoas assim pouco prováveis, certamente poderíamos dizer, rapaz, eu acho que Jesus não fez o curso de administração, porque, rapaz, escolher esses apóstolos aí é colocar em risco a igreja. Porque como é que agora Cristo escolhe o fundamento da igreja? E escolhe esses pé rapados aí? Cristo escolheu Pedro, um pescador, semi-analfabeto, inconstante, um homem que, num dado momento estava alegre, no outro estava triste, no outro dado momento estava corajoso, no outro estava covarde, um homem que foi chamado a atenção por Paulo, porque ficava com os gentios ali, e agia como os gentios, viam os judeus, e aí ele se afastava, até falava um pouquinho mal dos gentios, um homem inconstante. As Escrituras dizem que Cristo chamou Tiago e João, inclusive o próprio Cristo os apelidou de Boanerges, que significa filho do trovão, porque Tiago e João eram impetuosos. Quem são Tiago e João? Tiago e João diz assim, Senhor, manda descer fogo sobre os samaritanos, queima esse povo todo, Senhor, destrói tudo. Eles eram impetuosos. Simão, aqui Marcos diz com toda clareza, Simão, o zelote. O que é ser zelote? Zelote vem de zelo, era uma comunidade política de libertação, eles eram libertários, eles pegavam em armas, eles eram como que guerrilheiros, eles eram como que até terroristas, e eles faziam de tudo para expulsar Roma, e Cristo escolhe um que vem desse grupo. É como se Cristo escolhesse alguém que viesse do PT, por exemplo, né? Como é que escolhe um cara do PT para fazer parte desse grupo? Claro, já convertido, né? Já tendo visto o que foi feito por esse partido que tanto destruiu a nossa nação. Mas é mais ou menos isso, ele escolheu um cara do PSTU, um cara de um partido revolucionário. Ele está lá, Simão. Ele escolhe Mateus. Mateus, irmão, quem é Mateus? Qual é a história de Mateus? Ele era um publicano,
Nós já vimos isso, já estudamos quando foi a vocação de Levi, que é mesmo Mateus, como ele era odiado. Cristo escolhe Tomé. Tomé é um homem que não possui fé no seu coração. Ele diz assim: vocês ficam dizendo aí que viram Jesus, que viram a Cristo? Pois eu quero dizer uma coisa para vocês, eu só acredito se eu tocar nas feridas dele, só assim eu acredito. Meus irmãos, Cristo escolheu Judas Iscariotes, um ladrão, traidor e descrente. Era um ímpio. Mas Cristo o escolheu. Porque soberanamente ele tinha um papel a cumprir na obra da redenção. A grande maioria dos apóstolos eram covardes, eles correram, eles mostraram a sua covardia abandonando a Cristo no momento em que ele é preso. Aí você pergunta, mas que bando de fundamento é esse? Que fundamentos são esses para a igreja? Eram improváveis. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa: não é o homem, é a graça de Cristo. Uma igreja não pode eleger um presbítero porque ele é inteligente, é bonito, é famoso, não, tem que escolher homens que sejam piedosos e que estejam debaixo da graça do Senhor. Você imagina, irmãos, como é que Cristo vai colocar a igreja nas mãos destes homens, excetuando Judas? Transformá-los em fundamento da igreja. E para que não reste nenhuma dúvida, o apóstolo dos gentios, que não faz parte dos 12, mas foi comissionado diretamente por Cristo, era um perseguidor da igreja, ele matava cristãos. Irmãos, isso mostra que é graça do Senhor, é graça de Cristo. Que na igreja não há super-heróis, na igreja não há pessoas que se destacam pela sua inteligência, mas é formada por pessoas. Cristo podia ter escolhido qualquer pessoa ali, ele escolheu este soberanamente, e a impressão que nós temos é que o Senhor escolheu aqueles que eram absolutamente improváveis, porque é somente pela graça do Senhor, somente por graça de Cristo. Sabe por que Deus o escolheu, meu irmão? Por pura graça. O que você está fazendo na vida profissional, ou na sua vida no lar, ou na sua vida na igreja, é graça. E se você não estiver atento para isso, você vai cair com a sua família. Você vai cair, teu lar vai ruir. Você vai chegar naquele ponto de tensão, de extremo desespero. Porque nós precisamos entender que é somente pela graça de Cristo. Eu, Alfredo Ferreira de Souza, sou pastor há quase 30 anos. Graça de Cristo. Graça de Cristo. Não há mais nada além disso. Graça de Cristo. Por isso, o Senhor soberanamente escolhe estes homens. E Cristo, nesse sentido, ele funda as bases da sua igreja. Ele estabelece essa igreja que agora vai se espalhar pelos gentios. E esses apóstolos teriam ainda o auxílio de Paulo, que também foi comissionado de forma toda especial para ser um missionário. E mesmo não sendo parte dos 12, mesmo sabendo que Paulo não iria se sentar nos 12 tronos instituídos por Cristo, e o próprio Paulo sabia disso, ele diz, eu não mereço esse título, eu não mereço essa posição, mas nós encontramos agora esta igreja com os seus fundamentos. Irmãos, os apóstolos foram escolhidos para serem o fundamento da doutrina de Cristo. É por isso que eles são a autoridade instituída pelo Senhor, e eles instituíam a autoridade para que fosse composto o Novo Testamento. Isso é ser apóstolo. Não é essa bobagem que a gente vê aí no mundo gospel e no mundo evangélico, porque isso é bobagem.
Isso é tolice, isso não é nem mentira, isso é tolice. Porque agora nós temos apóstolos e apóstolas. E como se não bastasse, nós temos também patriarcas. Agora já existem patriarcas. Isso é bobagem, isso é tolice, isso é vaidade humana, isso é mentira, isso é diabólico, isso é carnal, é mundano, é pecaminoso. Porque os apóstolos foram 12 e instituídos como fundamento da doutrina de Cristo, tendo o auxílio precioso do apóstolo Paulo na composição do Novo Testamento. Por isso, irmãos, eu gostaria de trazer aqui 4 aplicações para a nossa vida. 4. Diante de tudo isso que nós vimos, hoje tivemos uma palavra mais doutrinária, para entendermos o significado do apostolado, para não sermos ludibriados pelas tolices e pelo pecado e pelo satanismo destes aí que se intitulam apóstolos. E eu não tenho nenhum medo de dizer isto, porque eu estou firmado nas Escrituras. Não é palavra do pastor Alfredo, mas é o firmamento das Escrituras, irmãos. Quais são as aplicações que poderíamos trazer para nós hoje? Primeiro, irmãos, precisamos entender que o ministério de Cristo foi marcado pela humildade, pela discrição, pela tentativa de manter discreto os atos ali realizados pelo Senhor. Meu irmão, se você é daqueles que gosta de ter uma carreira reconhecida, de ser uma autoridade na sociedade, ser uma autoridade na igreja, e as pessoas estarem aos seus pés, um daqueles que quando alguém entra no seu gabinete, ele já entra meio tremendo, e ele senta ali humilde, você ali impávido, você ali estufado, seja no gabinete pastoral, seja em alguma área da igreja, seja em alguma área na sociedade, meu irmão, você não está se parecendo com Cristo. Você não está se parecendo com o seu Senhor. O grande desafio é que sejamos como Cristo. Sejamos humildes. E meus irmãos, quando Cristo assume a humildade, aquilo foi tão forte para ele, porque ele era Deus. Agora, eu assumir a minha humildade, é a mesma coisa que um peixe aceitar que mora na água. Um peixinho fala lá, eu agora aceito, eu reconheço, eu preciso entender que eu moro na água. Grandes coisas. Você mora na água, você nasceu, viveu e vai morrer. É a mesma coisa nós. Nós somos pó, somos nada. E tudo que temos de honra na nossa vida vem de Cristo. Por isso, quanto mais próximos de Cristo, mais a nossa vida é honrada. Quanto mais distantes de Cristo, mais a nossa vida está tendente à destruição. Devemos nos parecer com o Senhor. Em segundo lugar, Cristo nos ensina que é salutar temos pessoas para auxiliar o nosso trabalho. Cristo chamou 12 para estarem próximos a Ele e serem como eles. É como se Cristo se subdividisse em 12 pessoas, não incluindo a pessoa dele, claro. E porque Ele distribuiu, assim como Moisés foi orientado pelo seu sogro, Ele fez isto. Nós precisamos fazer isto, irmãos. A começar em casa. Tem muito homem que é machista, que não aceita a opinião da esposa, e ele toma decisão e não quer nem ouvir, se ouve, diz assim, eu ouvi, mas eu não concordo, ele não para pensar, ele não raciocina, ele não percebe que a esposa é a sua auxiliar idônea, ela não é sua empregada, ela não é seu objeto, ela não é somente mãe dos seus filhos, mas ela é você, ela é parte com você, uma só carne com você. Então você utilizar esse auxílio que vem do Senhor, homens que às vezes arrastam o seu lar para a destruição, porque não estão sensíveis à voz da sua auxiliadora que está tão próxima a Ele. No nosso trabalho é a mesma coisa, nossa atuação na igreja é a mesma coisa. Irmãos, nós precisamos de ajuda.
Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda e devemos buscá-la. Porque foi isto que o Senhor nos ensinou. A terceira aplicação, irmãos, que eu quero fazer, ela agora possui um cunho mais doutrinário. Meus irmãos, não existe mais apóstolo nem patriarca com autoridade e poder de Cristo. Sabe por quê? Porque está muito simples. Quando escolheram Matias para assumir o lugar de Judas, o que foi que os líderes apostólicos disseram? Para escolher ali um apóstolo, eles disseram assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 15, ele diz assim: Cristo apareceu a mim, como em fora de tempo, mas eu vi a Cristo. Isso é apóstolo, por isso não existe mais. E aí nós podemos entender a bobagem que se tornou a igreja evangélica. A bobagem, a tolice, o orgulho. Você sabe por que que estas igrejas ficam criando esses títulos como bispo, apóstolo e depois patriarca, e agora já existe outros títulos aí, daqui um dia vai chegar a Deus. Sabe por quê? Porque esses lugares não pregam o Evangelho, eles não pregam as Escrituras, eles não têm autoridade nas Escrituras. Então, como eles não têm a autoridade da pregação das Escrituras, porque a autoridade é da Escritura, eles têm que achar autoridade em algum outro lugar. Então, onde é que eles vão achar autoridade? Nos títulos. Então, se você olha um pastor hoje, onde está a autoridade do pastor? Não está nele, não está nele. Está nas Escrituras. Se alguém convence um pastor de que ele está errado nas Escrituras, o pastor tem que mudar, porque é a autoridade do Evangelho. Mas essas pessoas, elas não lidam com o Evangelho, elas querem apenas ser líderes e querem ser obedecidas cegamente. Então, como eles não lidam com as Escrituras, eles trazem para si. Então, eu sou apóstolo, eu sou patriarca, ajoelhe-se e beije a minha mão. É simples. A autoridade não é mais da Escritura, a autoridade é a minha vida. Eu sou um homem de oração, eu sou um homem cheio de Espírito Santo, eu curo, eu ressuscito, eu faço e desfaço. Bobagem. Bobagem. Por isso, meus irmãos, não se deixem iludir por estas bobagens evangélicas, esta bobagem gospel, não se deixem iludir por isto. Tem crente que tem dúvida, né? Mas e esses apóstolos, o que são? São descrentes miseráveis que estão confundindo o povo de Deus. Pronto, ponto final. Bem simples. Porque eles não preenchem as características de Atos, capítulo 1, 21 e 22. O quarto e último alerta, ou aplicação que eu trago para os irmãos, é que toda dádiva no reino de Cristo, veja só, irmãos, que coisa linda, toda dádiva no reino de Cristo é concedida pela graça desde Adão até os dias de hoje. Eu pergunto para você, qual é a sua posição social hoje? Qual é a sua posição na igreja hoje? Qual é a sua posição na sua casa hoje? Tudo isto vem da graça de Cristo. Se é pastor, é graça. Se é presbítero, é graça. Se é presidente de sociedade, é graça. Se é alguém que ensina na igreja, que é professor, é graça. Se é alguém que é marido e tem uma família para liderar, é graça. Se você é um engenheiro, um médico, um advogado, um professor universitário ou do ensino médio ou fundamental, tudo. Se você é militar, tudo é graça de Cristo. Tudo
tudo é graça do Senhor. Porque nós olhamos para a nossa vida e dizemos assim: Senhor, eu não mereço isto. Eu gosto muito de Paulo quando ele diz: eu não mereço ser chamado por aquilo que Cristo me instituiu. Porque eu fui perverso, pecador, eu persegui a igreja do Senhor. Irmãos, você está onde está hoje por causa da graça de Cristo. Você é presidente da República? Você é um catador de lixo? Você é um grande empresário? Você é funcionário de uma empresa, aquela função mais simples? Você é alguém que tem uma conta bancária bastante recheada por conta do seu trabalho? Ou você é alguém que cata latas e papelão na rua para sobreviver? Tudo vem da graça de Cristo. Nunca perca isso de vista, senão a sua vida e a vida da sua casa vai ruir. Somente a graça de Cristo. Você é mãe? Graça de Cristo. Você é pastor? Graça de Cristo. Porque quando olhamos para nós mesmos, somos improváveis. Uma sensação muito forte que eu senti quando o meu primeiro filho nasceu foi: Senhor, e eu disse isso aos prantos, eu chorava como criança, eu disse assim: Senhor, eu não sou capaz de criar esta vida. Mas ao mesmo tempo, mesmo em meio às lágrimas, eu sorri naquele momento e disse: Senhor, por isso obrigado, porque se o Senhor me deu um filho, é porque o Senhor vai me conceder graça para criá-lo no temor do Senhor. Graça de Cristo. Pastor Jessé. Oremos, meus queridos. Que você feche seus olhos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você essa noite. Que você reflita sobre a sua vida, sobre a sua posição. Como nós ouvimos hoje, a oração é intimidade, é reconhecimento da nossa dependência de Cristo. Eu quero que você ore. E depois eu oro encerrando e impetrando a bênção do Senhor Deus. Filho de Adão, tu és pó, e ao pó retornarás. Que essa palavra, ó Deus, se torne marcante na nossa vida, para entender quem de fato somos. Se não fosse, e se não for a graça do Senhor Deus, padeceremos eternamente no inferno, porque lá é o nosso lugar. Lá é o nosso lugar de merecimento. A única coisa que merecemos é o inferno. Mas o Senhor Deus, pela sua soberana vontade, decidiu nos amar. Decidiu nos restaurar. Decidiu
nos tornar filhos, herdeiros da mesma graça de Cristo. Que possamos entender isso, ó Deus. E que a nossa vida aqui nesta terra, hoje, como diz a tua própria palavra, jaz no maligno, sentada no colo do mal. Que a nossa vida nesta terra, que é breve, 60, 70, havendo vigor 80. O que passar disso é canseiro e enfado. Que a nossa vida seja para a glória de Cristo. Quer como profissionais, pastores, presbíteros, funcionário público, marido, esposa, não importa. Que a nossa vida seja para a glória daquele que nos resgatou do nosso vil pecado, que nos resgatou de passarmos a nossa eternidade longe dele. Que a nossa vida seja para ele. E que possamos entender, ó Deus, como nós ouvimos e aprendemos hoje, a partir de Cristo, termos uma vida simples. Vida simples não significa não ter dinheiro nesta terra, pois o Senhor Deus abençoou a tantos homens. Abraão, nosso pai na fé, foi um deles. Mas é a simplicidade do reconhecimento de quem somos diante do Senhor e até mesmo diante do nosso próximo. Nos dar esse entendimento, ó Deus, para que Cristo brilhe através de nós, para que Cristo brilhe no nosso casamento, para que Cristo brilhe lá no ambiente onde eu estou. Nós te pedimos isso, ó Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Fiquemos de pé para receber a bênção do Senhor. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça que nos alcançou sendo nós ainda pecadores, que o amor de Deus, o nosso Pai, que nos amou antes da fundação do mundo, e que o dom do Espírito Santo repouse sobre esta igreja e sobre todo o teu povo espalhado nesta terra, que aguarda a tua vinda, ó Cristo, agora e sempre. Amém. Podem sentar, eu peço que não saiam